Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estamos chegando na noite desta quarta-feira, onde daqui a pouco tem o jogão entre Atlético Paranaense e Flamengo, com muito mais informações, alguns detalhes que nós vamos trazer dessa partida de daqui a pouco para vocês. Mas antes, deixa eu pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscrevam. Muito importante a sua inscrição aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, porque com a sua inscrição a gente consegue continuar crescendo cada vez mais aqui dentro do YouTube. E também, assim que a gente chegar aos 25 mil inscritos, tem um sorteio de 5 mantos sagrados para você que está se inscrevendo aqui. Então se inscreve, aciona o sino da notificação, que também é muito importante, e deixa aquele like, porque o seu like ele ajuda e muito o nosso crescimento aqui no canal. Compartilha também nos seus grupos aí de WhatsApp, onde você sabe que tem flamenguista, para o pessoal vir aqui, conhecer o canal, se inscrever e fazer parte dessa família. Bom, antes de eu trazer aqui as informações que eu tenho agora de Atlético Paranaense e Flamengo, lembrando que o Flamengo já saiu do hotel, o Flamengo já está indo em direção à Arena da Baixada, aonde enfrenta o Atlético Paranaense. Deixa eu falar uma coisa com vocês sobre Vasco e Flamengo. O Flamengo enfrentou o Vasco na tarde desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e perdeu. Perdeu por 2-1. O primeiro jogo, vai ter o jogo na Gávea terça-feira que vem, 3h15 da tarde, onde o Flamengo tem que tirar essa desvantagem. 2-1 para o Vasco, e dois jogadores que estavam no profissional e não viajaram para Curitiba para poder reforçar a equipe do Flamengo contra o Vasco foi o Lázaro e o Ramon. Jogaram, foram titulares, mas mesmo assim não conseguiram ajudar o Flamengo a vencer o Vasco. O gol pro lado do Flamengo foi do jovem Matheus França, esse que renovou agora com o Flamengo com a multa milionária, meteu 4 gols em cima do Palmeiras pelo Sub-17, ele tem 17 anos ainda, conseguiu fazer o seu gol. O Flamengo começou muito melhor do que o Vasco, o Flamengo começou a sua partida jogando bem melhor, mas não aproveitou as oportunidades que teve, e o Vasco acabou saindo na frente nesse primeiro confronto. Vamos falar agora de Atlético Paranaense e Flamengo, que é o jogão de daqui a pouco, porque pelo lado do Atlético, segundo aí o GE, lá pelo lado do Atlético, Kaiser, Terãs e Nicão são as armas do Atlético para tentar chegar a mais uma final de Copa do Brasil. Lembrando que o Renato Kaiser, ele é o artilheiro do Furacão no torneio. Terãs, Nicão e Marcinho são outros destaques da equipe na competição. Aí fala aqui, né? Aqui fala sobre esses jogadores que vão entrar, vão reforçar, vão substituir alguns jogadores que estão desfalcados. Por exemplo, o Renato Kaiser é o reserva do Bissoli, que está suspenso, não joga nos últimos jogos. Ele deve começar a partida e tem um bom desempenho na competição e na temporada. O atacante é o artilheiro do Atlético na Copa do Brasil, com 3 gols marcados. O Kaiser fez o gol da vitória, por exemplo, do Atlético Paranaense no jogo de ida das quartas de finais contra o Santos, onde o Atlético eliminou o Santos. E falando sobre Copa do Brasil, pelo lado do Atlético, o Terãs vem logo atrás de o Renato Kaiser. O uruguaio fez 2 gols no torneio e vem sendo o jogador mais regular do Atlético. Já são 8 bolas na rede e 8 assistências no ano. Já falando do Nicão, inclusive o Nicão foi o campeão da Copa do Brasil e Sul-Americano pelo Furacão, é o jogador com mais participações no gol na temporada. 8 gols e 9 assistências. Por fim, o Marcinho é outro jogador que eles depositam muita confiança, tem um papel decisivo nas construções de jogadas da equipe e já deu 2 assistências na Copa do Brasil até agora, é o líder da equipe no quesito. Então, o Flamengo tem que ficar de olho nesses jogadores, não pode dar bobeira, marcação em cima deles. Nosso sistema defensivo, que hoje vai ser Rodrigo Caio e Léo Pereira, tem que ficar muito ligado. Não somente ele, mas o Isla de um lado, o Felipe Luiz pelo outro, tem que ficar ligado. Bom, vamos falar sobre o Flamengo. Vamos falar aí porque o Flamengo tem o Michael como destaque, né, dessa partida, na ausência aí do Bruno Henrique, e o sistema defensivo, e tem muito mais coisa aí. Por exemplo, a gente falando aí de sistema defensivo, um dos pontos fortes do Flamengo na competição, lembrando que o Flamengo não leva gol na competição, o único time que não foi vazado na Copa do Brasil vai estar desfalcado do Davi Luiz, que não pode jogar, não foi inscrito na competição a tempo. Mas até aqui foram, por exemplo, vocês terem noção, 6 partidas disputadas e nenhum gol sofrido. Além disso, o técnico Renato Gaúcho ainda terá o reforço do Rodrigo Caio,
que ficou fora da partida contra o Cuiabá. Mas foi relacionado para essa partida do Atlético Paranaense. Assim, volta ao Rio de Janeiro sem permitir que o Furacão balance as redes. Pode ser uma das vantagens importantes aí do Flamengo. Já falando, por exemplo, do Michael, com o desfalque do Bruno Henrique, é provável que o camisa 19 seja titular nesta noite. Nesse sentido, vale lembrar que Michael é o líder do Flamengo em finalizações certas na Copa do Brasil, com 8, terceira melhor marca na competição. Portanto, a presença do atacante certamente será uma arma importante para o time construir o resultado positivo contra o Atlético Paranaense. Michael, que vai ser um jogador muito importante para essa partida. Lembrando que o Atlético Paranaense é o terceiro time da Copa do Brasil com mais faltas cometidas, no total foram 112 até aqui. Dessa forma, o Flamengo poderá ter oportunidade para alçar as bolas aéreas. Contra o Cuiabá foram muitas bolas alçadas, aquelas faltinhas perto ali da área, pode alçar ali na área do Furacão. E também o Andreas Pereira, que tendo aquelas faltas na entrada da área, o Andreas Pereira pode converter em gol, né? Já falando em gol, o Gabigol, que não marca desde o dia 28 de agosto, quando o Flamengo venceu o Santos por 4-0 na Vila, onde ele meteu 4 gols. No último final de semana, contra o Cuiabá, Gabigol não teve grande atuação, mas o técnico Renato Gaúcho revelou que ele havia passado mal. E já falando sobre Gabigol, o Seleção, né, da Sport TV analisou por que o Gabigol está tanto tempo sem fazer gol. O Casagrande, por exemplo, a gente traz aqui as aspas do Casagrande, falou que essa fase de não marcar gols existe para todos os centroavantes. Chega esse momento em que a bola bate no goleiro, bate na trave, o zagueiro tira na linha. O que me preocupou foi quando o Gabigol respondeu ao torcedor perguntando quem era o artilheiro. Quando o atacante responde é porque está começando a pesar esse tempo sem fazer gols. O conselho que eu posso dar para ele é para que o Gabriel não se cobre apenas pelo gol, porque ele faz muito mais coisas que o gol. Ele tem um pacote muito maior do que o gol, segundo o Casagrande aí. Quero saber a sua opinião, se você acha também que o Gabigol é muito mais importante, além de fazer gols. Por exemplo, o Carlos Eduardo Mansur, também que faz parte lá da mesa da Seleção Sport TV, também deu a opinião dele sobre a falta de gols do Gabigol. O fundamental é o funcionamento. Se o funcionamento do time acontece naturalmente, os gols do Gabigol acontecem ou a participação dele acontece. Se pensarmos nos 6 jogos em que ele não fez gol, ele teve os 2 jogos contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo contra o Atlético no Maracanã, o próprio Atlético de hoje no Maracanã, em que ele teve os companheiros habituais, com quem ele se relaciona há 3 anos, e que o Renato utiliza muito bem. E o Gabigol participou com passes. Ele participou da construção de gol em Guayaquil, contra o Barcelona, ele deu passe para o Bruno Henrique cabecear no jogo no Maracanã, ele deu passe para o Bruno Henrique marcar contra o Atlético em jogo também no Maracanã. Acredito que tenha relação com os companheiros, com o contexto e naturalmente existe a fase de oscilação, segundo o Carlos Eduardo Mansur. E aí a opinião, por exemplo, da Bárbara Coelho já é diferente. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam. Que ela fala o seguinte: não podemos esquecer da concorrência do Pedro. Quando o sarrafo é muito alto, ele tem um substituto que entra e resolve. Pedro, que foi relacionado para essa partida de hoje. Ele sabe que está ameaçado e que não está em uma posição confortável. O Gabriel é um jogador tão diferenciado e joga isso a favor dele o tempo todo. Isso transforma o Gabriel em um jogador destemido. Acho que essa história de 6 jogos sem marcar, por mais que participe do jogo, ele sabe que não sobrevive só a isso. Para continuar escrevendo a história vitoriosa no Flamengo, ele terá que ser decisivo. Se o Gabriel usar isso para incendiá-lo, acho que tem tudo para fazer um grande jogo hoje. Falou então a Bárbara Coelho. Eu quero saber de você a sua opinião. Hoje é um jogo para o Gabigol? É um jogo que ele vai literalmente acabar com essa seca de gols e jogar muito? Comenta aqui embaixo e comenta os outros assuntos também. Bom, é isso, galera. Daqui a pouco tem Atlético Paranaense e Flamengo e a gente vai acompanhar tudo. Lembrando que depois a gente tem o nosso pós-jogo aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Por isso eu peço para você se inscrever aqui no canal, acione o sininho da notificação também, deixa o seu like, participe aqui com a gente, fique com a gente, compartilhe o nosso vídeo, porque vambora! Tá confiante pro jogo? Comenta aqui embaixo também que eu quero saber, quero ler seu comentário. Saudações rubro-negras!